Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da segunda semana do PET 1 do primeiro ano do ensino médio. O pensamento que a gente inicia a nossa aula é o seguinte: acreditar que é possível é motivo suficiente para não desistir. Não desistir jamais. O conteúdo da semana 2 do PET 1 fala sobre o Estado de Direito Democrático. O que seria um Estado de Direito Democrático? Um território com governo próprio e leis construídas coletivamente, com a participação popular. A democracia é um governo em que o povo é soberano. O poder do povo é imenso. Ele tem o poder de eleger os seus representantes através do voto. Diferente de um Estado autoritário, onde há obediência absoluta, né? Oposição à liberdade individual, liberdade de expressão, é uma obediência inquestionável da população. Um Estado laico, ou às vezes a gente pode ver o termo laicidade ou laicismo, secularismo francês, é um princípio político que rejeita a influência da igreja, das religiões, na esfera pública do Estado. Então, a igreja e Estado não têm nenhuma ligação um com o outro, eles não têm envolvimento, né? Nem a igreja envolvida no governo, nem o governo envolvido nos assuntos religiosos. É um princípio de separação entre igreja, religião e Estado. Estado para um lado, religião para outro lado. Cidadania é o exercício dos nossos direitos e deveres como cidadão. O cidadão que exerce, que participa do seu Estado, ele tem alguns direitos, que nós vamos ver quais são, e tem também as suas obrigações. Quando a gente fala em direito, a gente costuma dividir os direitos dos cidadãos em três: políticos, civis e sociais. Os direitos políticos, o principal que a gente vai estar lembrando sempre quando falar em direito político, é o direito de votar, de escolher o seu representante, ou de ser votado, né, de poder ser eleito. Claro, para cada processo de eleição, para você ser eleito, você tem que seguir umas regrinhas, né, que as leis específicas vão determinar. Mas a gente tem esse direito de votar e ser votado, de manifestar, expressar pensamentos, discutir problemas da sociedade de maneira livre, concordar ou discordar, direcionar ou propor soluções. Quando a gente fala de direitos civis, são aqueles direitos que envolvem a nossa liberdade individual. São direitos inerentes do homem, inerentes ao homem, como a liberdade religiosa, o direito de ir e vir, de ter as próprias coisas, de livre expressão, o direito de casamento. Então, são direitos que os homens, os cidadãos, já nascem com eles. Já os sociais, os direitos sociais, são aqueles que nos permitem viver de maneira digna dentro da nossa sociedade. E eles são construídos coletivamente e no decorrer da nossa vida, como a educação, o lazer, a segurança, saúde, aposentadoria, cuidado, né, na infância, na vida dos idosos, assistência aos desamparados. Então, são direitos conquistados, construídos coletivamente. E a gente tem que ter consciência de que a gente precisa lutar pelos nossos direitos. E quando eles são violados, nós temos que procurar os meios legais para correr atrás de direitos, né, que foram
violados. E um tema muito importante que foi falado nesta semana do PET, que é a inclusão social, que eu acho que a gente precisa entender muito esse tema, né? Um tema social que precisa ser discutido, conversado, entendido, porque a inclusão social, gente, é a gente procurar meios e ações para combater qualquer tipo de exclusão na vida em sociedade. Exclusão como? Exclusões provocadas pelas diferenças de algumas pessoas, diferenças de classe social, diferença na educação, diferença de idade, de deficiência, de gênero e muitas outras. Então, a inclusão social, você incluir socialmente alguém, é você oferecer oportunidades iguais de acessos a bens e serviços para todas as pessoas. É você universalizar os direitos, respeitando as diferenças de cada um. Por isso que a gente fala que é agir com equidade. O que seria essa equidade? É você adaptar as regras já existentes para cada situação concreta, observando sempre critérios de justiça. Então, a equidade, ela vai adaptar uma regra a um caso específico para deixar aquilo mais justo. É uma forma de aplicar o direito sendo o mais próximo possível, né, buscando chegar mais próximo possível da justiça. As atividades propostas dessa semana para o primeiro ano são duas. Na primeira, é para a gente interpretar o desenho abaixo e aplicar os conhecimentos sobre Estado de Direito e democracia frente aos problemas que enfrentamos na sociedade atual. Então, a gente vai observar aqui que são três quadradinhos, né, 3 desenhos. No primeiro quadro, a gente vê um cadeirante olhando o jornal com vagas de emprego. No segundo quadro, a gente vê que ele segue para o local do emprego para se candidatar àquela vaga, que foi anunciada no jornal. No terceiro quadro, quando ele chega no local, tem uma placa dizendo que tem vagas para deficientes e uma setinha encaminhando, né, para o local que ele tem que entrar. E como que ele vai entrar se a entrada é uma grande escadaria e ele é um cadeirante? A charge evidencia um desafio que o tema inclusão social impõe às democracias contemporâneas. Esse desafio exige a combinação entre, depois do que a gente comentou sobre inclusão, né, a gente entender que a gente tentar chegar o mais próximo da justiça de direitos para todos, de uma forma igual, né, prestando atenção nas diferenças de cada um. Vocês vão ler as 5 alternativas e marcar a resposta certa, uma alternativa correta. A atividade número 2, leia o trecho a seguir transcrito da nossa Constituição. A gente sabe que a Constituição Federal é a lei maior que rege o nosso Estado de Direito. Artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, vedado é que é proibido. Inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 3. Inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Um de nossos direitos é o de liberdade e respeito à nossa fé religiosa. A partir da leitura do trecho acima da Constituição, somada ao texto de apoio deste PET e aos seus conhecimentos adquiridos durante o ensino fundamental, é correto afirmar que, vocês vão ler as 5 alternativas,
Lembrando que o nosso país, o Brasil, é um Estado que respeita a liberdade de religião, né? E a gente pensar ali, esse direito à fé religiosa, esse direito de liberdade de escolher a sua religião, é que tipo de direito dos nossos 3 estudados, né? Políticos, civis ou sociais? Então, vocês vão responder ali a alternativa correta, e assim a gente finaliza esta semana 2, tá bom? Na semana que vem a gente volta com conteúdo novo. Um abraço para vocês. Bons estudos.